Iniciamos a nossa entrevista com a minha apresentação, Lorival Lima das Neves, filho legítimo daqui da cidade de Santa Luz, onde tive a minha infância estudando no colégio daqui dessa própria cidade, sob a direção da professora Lindaura, onde terminei os estudos ao 5º ano, que naquela época era o estudo final, que aos 12 anos de idade perdi um dos meus benfeitores maiores, que era o meu avô José Alves, funcionário da Leste Brasileira. Daí, com a sua morte, passei a frequentar a estação ferroviária como praticante de telégrafo. Quando terminei os meus cursos, aos 17 anos. Daí entrando para a fase mais determinante da vida, onde construí família, dedicando-me ao trabalho como comerciante no ramo de panificadora e chegando ao limite de conhecer mais ou menos a nossa cidade. Criado numa cidade ainda prematura no seu desenvolvimento, onde a cidade necessitava de tudo mesmo. Até luz elétrica que nós não tínhamos. Muitas pessoas já antecipadas conheciam a precariedade da nossa energia. A água era o fundamento de maior preocupação dessa cidade, tendo vezes inconstantes adquirir água em trens que chegavam a esta cidade trazidas para abastecermos, em enormes filas quilométricas para adquirir uma lata de água. E assim foi as primeiras trajetórias. Foi quando, aos 17, aos 18 anos, encontrei-me de frente com um problema que me deixava realmente intrigado e que abrangia fenômenos que eu já vinha observando e sentindo desde a idade terra de 7 anos de idade. Eram visões, sonhos, aparecimentos, muitas vezes de pessoas até conhecidas que já tinham sido desencarnadas, já tinham morrido na linguagem do lugar, e que me deixavam muito perturbado por não entender. Daí procurar meios para a solução desses problemas. Também em muitos lugares que não vale a pena citar aqui. Para me libertar desse jugo obsessivo que me constrangia e levava-me a situações muito deprimentes. Quando
bater em várias portas, deparei-me com uma criatura que me induziu, ou me aconselhou melhor, que procurássemos uma religião ou um centro de pesquisas espirituais. Um amigo daí a ter contato mais acentuado com a terceira dimensão da vida, no plano tridimensional. Mesmo assim, ainda era assediado. Quando tive a oportunidade de encontrar-me com outra pessoa, que não vou citar o nome, porque também já está desencarnado, e que levou-me, tinha chegado há pouco tempo aqui nesta cidade e se predispôs a ajudar-me. Levou-me ao centro que ele tinha estabelecido aqui, e lá, ao sentar-me em uma cadeira, fui assediado por umas entidades que, quando dei conta de mim, a cadeira estava de pernas para cima e eu sentado dentro dela. Daí comecei a dedicar-me e a receber instruções na área umbandista, me aprimorando, procurando também dentro dos livros o conhecimento, o fundamento da religião umbandista. Cheguei mesmo a ter conexões com muitas entidades daquela área, daquele plano, quando, em encontro com um amigo, fui novamente convidado a frequentar um centro espírita, onde justamente fui a alguns lugares, mesmo na capital, mesmo no interior, e tinham centros de renome e de pessoas já conhecidamente dentro da doutrina espírita. Quando fui esclarecido que o meu problema não era libertar-me do problema, e sim enfrentá-lo de uma maneira conscienciosa, consciente, responsável para o meu aprimoramento. Como não tendo saída, que realmente nunca foi de nenhuma desses que se dizem e que são médiuns na linguagem científica espírita, ser de bom gosto, ser aceito, aceitar graciosamente. Mas como não tendo nenhum deles teve
ou tem ou terá condições de libertar-se, porque a mediunidade é uma ponte entre os dois planos da vida. E essas pessoas trazem ao reencarnar, o renascer, como na linguagem vulgar, com duas antenas psíquicas quadrimensionais. A epífise e a pinéu, duas glândulas que captam, assimilam e distribuem pensamentos, sentimentos e noções do mundo invisível. Invisível para os olhos ainda da maioria dos encarnados, mas visíveis para essas pessoas que quase constantemente estão em relação com esses seres simplesmente desprendidos de um corpo psicossomático ou material, mas que são nas suas estruturas perispirituais matéria, como um corpo fisiológico, simplesmente com uma dimensão quadrimensional chamada perispiritual. Chegando a esse ponto onde tive contato com os dois sistemas, umbandistas e espiritistas, na linguagem espírita, procurei desenvolver o meu campo mediúnico, mas para isso tínhamos necessidade de desenvolver um trabalho de assistência espiritual àqueles necessitados que tinham urgência de ouvir e ser assistidos com esclarecimentos e com atuações mais materializadas. Quando tive um convite do amigo Heráclito Amador para fundarmos um centro espírita. E com a ajuda de alguns poderes, ele conseguiu o centro espírita. Daí trabalharmos em prol da assistência daqueles que batiam a porta do nosso centro por décadas, interruptamente, dia e noite. Quando nós tínhamos frequências de todas as matizes, de todos os rincões, tanto da área rural como urbana, como de cidades circunvizinhas e de cidades até distantes. Trabalho esses que nos deram
mais alta responsabilidade com o plano espiritual. Plano esse que não apoia nenhum deslize. Vida do sensitivo depende da sua condição moral, intelectual, para ter assistência de espíritos esclarecidos e espíritos já bastante evolvidos para poder ajudar essas pessoas. É uma das necessidades, as dificuldades mais inerentes na atuação da espiritualidade nos dois planos são ainda, nos próprios dias de hoje, preconceitos. Pessoas que às vezes procuram o sensitivo, o médium, às escondidas, às caladas da noite, para não serem vistos, ou ainda menos os curiosos com perguntas e dissertações menos moralistas, atrás de coisas vulgares, atrás muitas vezes de prejudicar os seus semelhantes e assim sucessivamente. Como nós referimos anteriormente, a procura por socorros espirituais dentro das áreas espiritualistas, tanto na Umbanda como no Espiritismo, é que há uma diferença muito grande de um sistema para outro, de uma dimensão para outra. É preciso que o médium tenha conhecimento, estudos e discernimento para ver se um caso é necessitado para o Espiritismo ou se é necessitado para a Umbanda. Porque muitas vezes pode-se confundir um caso de Umbanda para ser tratado nela com o caso do Espiritismo para ser tratado dentro da doutrina espírita. Isso é que é a diferença e a sensibilidade do médium e conhecimento dos planos espirituais, porque não são os mesmos espíritos que atuam na doutrina espírita quanto os que atuam na Umbanda. São espíritos completamente diferentes nas suas atuações. E se isso não for de conhecimento do médium, do sensitivo, naturalmente não terá êxito. Nesses dois casos que foi citados, particularmente a minha pessoa, eu tinha que, e tenho ainda hoje, a discernância de conhecer como vou atuar, se a pessoa que me procura ou que me procurava precisa justamente de atendimento do lado espírita ou do lado espiritual. Porque a conjunção cria um embate chamado jacuncis, que numa linguagem específica de coisas difíceis de se entender, quer dizer um entrechoque de duas correntes. E esses entrechoques é preciso que o médium tenha conhecimento e tenha também assistência, tanto de um lado como do outro. Naturalmente que todo trabalho, seja espírita, seja umbandista, é necessário um intermediário, né? Um entendimento com essas entidades
que vão fazer o trabalho ou socorrer aquela pessoa ou aquelas pessoas. Justamente é isso que eu continuaria fazendo e mesmo hoje, já com o meu tempo completo da minha atuação na mediunidade, sei distinguir e aconselho as pessoas, às vezes, quando me procuram, que o problema dela é umbanda ou o problema dela é espírita. Desde já, a pessoa pode já ir procurar o lugar seguro, o lugar adequado. Encerrando o nosso diálogo, pequeno diálogo, encerro dizendo o seguinte, que as religiões aqui na nossa cidade evoluíram, estão em outro patamar, onde se encontra muitas igrejas, mas todas simplesmente com um único objetivo, único, todas elas, seja espírita, umbandista, kardecista ou pentecostal, seja lá de que ramo for, todas só tem um caminho, levar a Deus, pouco importante em que área, ou sistema, ou religião, ou ciência. Simplesmente acrescentando que o Espiritismo difere de todas as outras eras, simplesmente porque, além de ser religião e filosofia, é ciência. Ciência tanto mais evoluída e evolvida como a ciência original psicossomática. Obrigado pela